Aqui no canal, a gente já falou muito sobre a interface e experiência do usuário. Mas afinal de contas, você sabe quais são os princípios que compõem uma boa interface? Nesse vídeo aqui, eu vou te dar 5 princípios que fazem uma interface se destacar. Então, vem comigo! Bom, mas antes de a gente passar para os princípios, a gente precisa entender o que são princípios, afinal de contas. Bom, princípios nada mais é do que uma série de considerações que formam a base de um bom produto, site, e-commerce ou interface. Princípios são importantes porque eles nos auxiliam na tomada de decisão quando a gente está construindo esses produtos, esses sites, enfim, nos guiando para os caminhos mais apropriados de acordo com o objetivo do projeto. Bom, agora que a gente entendeu o que são princípios, vamos aos 5 principais princípios. Começando pelo primeiro deles, que é o princípio de clareza. Quando a gente está falando de interface, a gente está falando de um meio onde o usuário vai interagir com algo para atingir um objetivo. Por isso, clareza é o princípio mais importante de uma interface. Quando o usuário entende o que essa interface está comunicando, como que ela comunica e por que ela comunica, maior é a confiança do usuário nessa interface. Consequentemente, ele vai atingir os seus objetivos e repetir o uso, que é, afinal de contas, o que a gente almeja, certo? O segundo princípio é o princípio do porquê que uma interface existe, ou seja, a interação. Design de interface não é arte, ela está ali para permitir a interação entre o usuário, uma pessoa, entre um site, um produto digital, um e-commerce, o mundo. Essa interação ela pode servir para ensinar, mostrar relações, aproximar pessoas ou separá-las, dar acesso a essas pessoas a algum tipo de serviço, mas interfaces não são somente algo cosmético. Boas interfaces também inspiram e intensificam a nossa relação como pessoas com o mundo. O terceiro princípio é o princípio de aparência e comportamento. Os usuários vão se sentir muito mais confortáveis quando algo em uma interface se comporta da forma que ele espera, ou seja, a forma segue a função. Isso significa que o usuário deve ser capaz de prever como algo vai funcionar pelo simples fato de olhar para essa coisa. Se parece como um botão, deve se comportar como um botão. O quarto princípio é o princípio de hierarquia visual forte. A hierarquia visual forte ela é atingida quando a gente tem uma clara ordem visual dos elementos na nossa tela. Uma hierarquia visual fraca, ela dificulta a visualização de informação, onde tudo parece o mesmo, confuso. Lembre-se, quando tudo é destaque, nada é destaque. E uma hierarquia visual bem feita, ela vai diferenciar o seu design, ela vai elevar um pouco o nível do seu design. Enquanto uma hierarquia visual fraca, ela pode simplesmente estragar toda a sua interface. Por fim, o quinto e último princípio é o princípio de somente uma ação primária por página/seção. Toda tela, ela precisa possuir apenas uma ação primária que traga o real valor para o usuário. Isso faz com que a interface com somente uma ação primária por tela, seja muito mais fácil de ser aprendida e de usada. Quanto mais interações, quanto mais ações você adiciona na sua tela, mais a complexidade dela vai aumentando. Consequentemente, ela vai se tornando mais difícil e mais confusa. Por isso, atenha-se somente a uma ação primária, então, por página ou por seção, deixando ela mais fácil e tranquila para o usuário de navegar nesse produto, nesse site, nesse e-commerce que você está desenvolvendo. Beleza? Bom, esses foram os 5 princípios para uma boa interface. Se você quer ver mais desse tipo de conteúdo sobre tecnologia, design, UI, UX, empreendedorismo, growth, se inscreva no canal, deixa o link, ativa o sininho, comenta outros princípios que você conheça e utiliza no seu dia a dia e até mais!